Nós falávamos anteriormente sobre este hábito, este pequeno hábito que traz grandes resultados na vida de quem crê, que é o que Deus aconselhou a Josué quando ele assumiu o comando da nação no lugar de Moisés, dizendo para ele que se ele quisesse ser bem-sucedido em tudo que fizesse, o seu caminho prosperado, ele tinha então de meditar na palavra de Deus, no que Deus havia dito, no que Deus fala, de dia e de noite. E se você implementar esse hábito na sua vida, pela manhã, você colocar as palavras de Deus na sua cabeça, primeiro lugar, primeira coisa, primeira informação do dia, e ao se deitar, você novamente colocar a palavra de Deus na sua cabeça, isso vai dirigir a sua vida. Mas Deus não falou só isso para Josué. Deus falou também assim: levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Levanta-te. Ou seja, não fique parado, não fique sentado, esperando. A vida não vem para quem espera. Há situações na vida que a gente não pode fazer nada a não ser esperar. São poucas situações. Mas também há o agir enquanto espera. Não é porque você não pode fazer certas coisas que você vai ficar parado e não fazer nada. Você pode agir enquanto você espera. Você está esperando a mudança do seu marido, da sua esposa. Você tem orado a Deus, pedido a Deus para fazer aquilo que você não pode fazer, para mudar o pensamento, a cabeça, para fazer a pessoa enxergar o erro, o comportamento errado dela, que está prejudicando a família. Você não pode fazer nada até que Deus toque naquela pessoa. Mas você pode, enquanto isso, dar o exemplo, modelar o tipo de comportamento que você gostaria de ver na outra pessoa, dentro da sua casa, dar o exemplo. E isso é esforço, isso é trabalho, isso é engolir sapo muitas vezes. Isso aí é um esforço tremendo. Então você pode fazer isso. Então existe o agir enquanto espera. E Deus falou para Josué: levanta-te, pois, agora. Quer dizer, eles não iriam passar o Jordão por telepatia. Eles não iriam passar o Jordão, Deus pegando o povo no colo de um lado do rio e jogando do outro lado, colocando, pousando do outro lado do rio. Eles teriam de passar a pé ali. Então Josué foi ordenado por Deus para se levantar. E você que está aí, prostrado, sabe, caído, seja fisicamente parado, entregue aos seus problemas, ou dentro de você está prostrado. Talvez você é uma pessoa que age, que é muito ativa, anda para lá e para cá o tempo todo. O seu problema não é a prostração física, mas é a prostração espiritual, a prostração emocional. Você já dentro de si está prostrado, dizendo: não adianta mais, não vou fazer mais nada sobre isso, desisto. Você se prostrou e desistiu daquilo que você sabe que é certo, do que você sabe que você tem que fazer. Nós nunca podemos nos cansar de fazer o bem. A palavra nos exorta. Cansar de fazer o bem é você estava andando na justiça, você estava andando no que é certo, aí de repente aconteceu um contratempo, um revés, e você sofreu uma grande injustiça. Aí vem aquele pensamento assim que diz: poxa, eu procuro fazer tudo certinho e me acontece isso, quer saber? Eu não vou fazer mais nada direitinho não, eu vou agora fazer o que todo mundo faz, eu vou começar a fazer injustiça também. Pronto, você cansou de fazer o bem. Você cansou, você desistiu, morreu na praia, depois de ter nadado tanto. Então muitas pessoas cansam de fazer o bem, cansam de seguir o caminho certo, e você não pode cansar de fazer o que é certo. A gente não faz o que é certo porque a gente sempre vê o resultado na hora. A gente faz o que é certo porque a gente crê que é o certo a fazer e não tem outra opção. Ainda que o erro perpetue, a situação injusta perpetue, até a nossa morte, nós não vamos deixar de fazer o certo.
Esta tem que ser a sua resolução dentro de si. Não é porque todo mundo faz errado que você também vai começar a fazer errado. Então não se canse de fazer o bem. Levante-se, volte a fazer aquilo que você sabe que é certo, independente do que os outros pensam, do que os outros acham. Então, ele disse em seguida: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Veja que palavra maravilhosa. Deus não fala nenhuma palavra por acaso. Quando ele disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, quer dizer, eu te dei todo lugar que você colocar a planta dos seus pés, ele colocou uma condição. A condição era ele colocar a planta dos pés, ele pisar no lugar. Não adiantava o povo dizer assim, aquela região lá do norte é nossa, Deus nos deu, aquele lugar é nosso. Mas se eles não foram lá para tomar posse, então não era deles. Na prática não era. Porque eles não tinham colocado os pés. E esse colocar os pés significa o seguinte. Neste mundo, a sociedade, de forma geral, é arranjada de uma forma que limita os lugares aonde a gente pode ir. Você, por exemplo, que é de um certo bairro, se você vai para um outro bairro, você não é dali daquela área, você já é mal visto. Dependendo da vizinhança, você já é mal visto. O que você está fazendo aqui? Em muitos lugares no Brasil, se uma pessoa sai do bairro dela e vai para o outro bairro, ela pode até ser morta. Porque assim é a sociedade. Isso aqui é o meu território. No mundo dos negócios, se um concorrente começa a crescer muito e tomar o espaço do outro concorrente, ele começa a sofrer retaliação, ataque. Assim é no mundo. Por quê? Porque ninguém quer perder espaço. Ninguém quer perder terreno. É ou não é? Agora imagine o povo de Israel, Deus falando para Josué, vai lá e pisa naquela terra porque eu te dou. Eu te dei esse lugar. Era uma guerra declarada. E foi o que aconteceu. Josué e o povo de Israel teve que travar uma guerra naqueles dias. Na nossa vida não é diferente. Os inimigos podem ter cara diferente, modo de agir diferente, mas ainda hoje nós enfrentamos a mesma dificuldade. Ninguém quer ceder 1 centímetro do seu espaço. Se você quer conquistar alguma coisa, você tem que ter a coragem de ir lá colocar o pé. Esse colocar o pé significa você sair dos seus limites, sair da sua área em que você está confortável e dizer, eu vou falar com aquela pessoa, eu vou em tal lugar, eu vou descobrir o que eu tenho que fazer. Se eu quero me tornar alguém maior, melhor, mais competente, eu quero conquistar alguma coisa e ali é onde está o que eu preciso, eu vou lá. Desde que você esteja fazendo o que é justo, o que é certo, nada é imprudente, porque Deus fala para Josué aqui também, prudentemente te conduzas, desde que você esteja se conduzindo prudentemente, então faça, vá na fé. Eu não estou falando que você pertence à facção A e vai no território da facção B enfrentar o dono do pedaço. Não estou falando isso porque isso não é prudente. E Deus falou para Josué, te conduzas prudentemente por onde quer que andares. Você tem que se conduzir prudentemente. Jesus se conduzia prudentemente, mesmo sendo o Senhor, o Criador, enquanto ele estava aqui em meio aos seres humanos. Então você tem que se conduzir prudentemente. Há coisas que você não deve fazer. Há lugares que você não deve colocar a planta dos seus pés. Há lugares que eu não coloco a planta dos meus pés, não importa o quê. Porque não é prudente para mim estar ali. Agora, as coisas que você já tem por promessa da parte de Deus são justas, são corretas. Então você não pode ficar esperando que alguém pegue você no colo e leve até lá. Ficar esperando que a situação, sabe, role um tapete vermelho diante de você para que você então desfile até a sua conquista. O caminho para a conquista não é um tapete vermelho. O caminho para a conquista é um terreno pedregoso, perigoso, difícil.
de altos e baixos, de armadilhas, e somente os fortes chegam até lá. Então, você quer conquistar, você quer vencer, não se esqueça, você tem que se levantar e você tem que colocar os pés onde você deseja conquistar. Não se limite por timidez, não se intimide por pessoas que dizem que você não consegue, quem é você, quem você pensa que é. Não se intimide por essas pessoas, porque Deus falou a Josué, ninguém te resistirá todos os dias da tua vida. Você crê? Então muda o nome de Josué na história e coloque o seu. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!